A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma live para a glória de Deus. Eu estava estudando neste dia, esses dias, sobre uma matéria, sobre um assunto muito interessante e de grande relevância, porque é sobre a pessoa do Espírito Santo, Isso daí está dentro do assunto da paracletologia. E paracletologia significa a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. Shalom, Deus abençoe. Abençoe, irmão Leandro, presbítero Leandro, pregador da palavra, grande pregador da palavra. Mas Deus tem colocado no meu coração esses dias falar acerca da doutrina, das doutrinas, meus irmãos, que nós temos, Uma das doutrinas fundamentais, a doutrina do Espírito Santo. Esses dias eu estava estudando também sobre... Na verdade, quando a gente fala de teologia, significa estudar sobre as doutrinas, sobre Deus. É interessante também... Nós até falamos umas lives anteriores sobre teísmo, que significa a doutrina de Deus. É interessante, sobre quem é Deus. Quem é Deus, Nós sabemos que o nosso Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes a gente pergunta, quem é Deus, Deus é uma pessoa, não é uma pessoa corpórea, Mas Deus é uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque ele tem personalidade. Deus é uma pessoa espiritual. E quem é Deus? Deus é espírito, Lembra Deus quando estava conversando com aquela mulher lá em Samaria, uma mulher samaritana? Ele fala, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, Nós falamos... É interessante, sobre quem é Deus, sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, justiça, santidade, verdade, e os atributos incomunicáveis de Deus, que são onipotência, onisciência, onipresença. Então isso daí está dentro da doutrina de Deus, do teísmo. Nós falamos também sobre, já em outras lives, sobre cristologia, que na verdade não tem coisa melhor do que nós falarmos de Jesus, cristologia. E o assunto da cristologia, ele, vamos dizer assim, ele se desenvolve, ele se desenrola dentro da pergunta que o próprio Cristo fez para os discípulos, Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí depois... ele vira para os discípulos e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou, Ele fala, uns dizem que você é Jeremias, uns dizem que você é um dos profetas, Mas Pedro se levanta e fala, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós falamos também acerca de Cristo, Que Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. É interessante, Que para os TJs, testemunhas de Jeová, todo respeito, mas para eles, Cristo foi criado, E nós a Bíblia diz, A Bíblia diz que Cristo ele não foi criado. Pelo contrário, a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus fala também que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Cristo não foi criado. Não, Cristo ele não teve... É atemporal, que fala... Ele não teve princípio, ele é eterno, Ou melhor, o único ser eterno é Deus, Ninguém é eterno. Nós somos, é claro que a nossa alma ela é imortal, vamos dizer assim, eterna. Ou melhor, imortal, porque eterno é só quem não teve princípio e não tem fim. Então Deus é eterno. Então Deus ele sempre existiu. Esse é o nosso Deus. Então nós falamos sobre o teísmo, sobre cristologia, Cristo plenamente homem, plenamente Deus. E também o assunto que eu gostaria de tratar, creio que vai ser breve,
mas sobre o Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, que hoje em dia ela é tão atacada, né? Ela é tão atacada. Alguns falam quem é o Espírito Santo, alguns dizem, né? Algumas religiões falam que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma força que emana de Deus, mas não. Mas não é o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma força que emana de Deus, não. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, né? É uma pessoa, né? O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo não é o Filho e não é o Pai. Mas é um Deus, é um Deus. É um Deus só, mas em 3 pessoas. Então, eu estava meditando sobre a pessoa do Espírito Santo e Deus agora, neste momento, Deus colocou uma palavra no meu coração aqui para falar acerca da pessoa do Espírito Santo. Em Reis, olha para você ver. Em Reis, eu acho que é 2 Reis, vamos achar aqui. 2 Reis, eu acho que é isso mesmo. Que fala da morte, que a morte na panela é tirada. 2 Reis, capítulo de número... Vamos ver aqui que eu vou achar. 2 Reis... Achei. Capítulo de número 3, ou melhor, 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Quer dizer, o povo estava com fome. E os filhos dos profetas, né, que eles, os jovens, né, dá a entender quando fala filho dos profetas, eram os novatos, estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquitintas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia, né? Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, farinha, traz a farinha. Se tem farinha, tem pão. Se tem pão, tem palavra. Trazei, pois, farinha. E deitou a panela, né? Pegou a farinha e deitou a panela. Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então essa erva, né? Essa erva, tá difícil o nome de falar, né? Coloquitindas, essas ervas silvestres, né? Essas ervas que esse rapaz ele trouxe ali para colocar na panela, para preparar aquele caldo para os profetas, que diz no versículo 39, então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Então essa erva, parra brava, né? Significa, vamos dizer assim, é um tipo de toda má doutrina, porque se o povo ali, se os profetas ali comessem aquele caldo ali, era venenoso, né? Eles iam passar mal e acabariam até morrendo, né? Porque era um caldo ali venenoso, né? Essa parra brava, essa coloquitindas, era venenosa. Mas aí chamaram o profeta pegou farinha, jogou na panela e não havia mais morte na panela, né? Então, graças a Deus que ainda tem profeta, ainda tem pessoas comprometidas com a palavra, ainda tem profetas comprometido com o verdadeiro evangelho, ainda tem profeta, ainda tem homem, tem mulher de Deus comprometidas com o verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus,
né? E tiram a morte na panela. Graças a Deus. Então nós podemos ver que Deus ainda usa profetas para jogar farinha na panela, para pregar a palavra, para tirar a morte na panela. E quando ele pega a farinha e joga na panela, não havia mais morte na panela. Então aqui essas ervas aqui, nessa parra brava, representa toda a falsa doutrina. Toda a falsa doutrina. E é o que nós vamos falar sobre o Espírito Santo, porque hoje as pessoas elas falam muitas coisas a respeito do Espírito Santo que não existe, que não é verdade, né? Que nem nós acabamos de dizer que não é uma força ativa, não é uma força que emana de Deus, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E eu estudando aqui sobre o Espírito Santo, é interessante que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente fala sobre os dois períodos do Espírito Santo. E quais são os dois períodos? Tem os dois períodos que nós vamos ver, que é interessante, é o período aguarda aí, período pré-pentecostal, que é o período que o Espírito Santo ele agia no Antigo Testamento, ali, de forma esporádica, não de forma permanente, né? Fala da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e também o período pós-pentecostal, né? Quando fala pós-pentecostal, que é do capítulo 2 ali de Atos até os dias de hoje. Então esses dois períodos pré-pentecostais, né? Pré-pentecostal, ou melhor, e período pós-pentecostal. Então isso está tudo dentro da matéria de paracletologia, ou a doutrina do Espírito Santo. E é que lindo, né, meus irmãos, quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, eu aprendo uma coisa que é o Deus que vive em você. Olha que lindo! Deus que vive em você. O Deus que vive em você. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia de forma esporádica, né? Ele vinha ali sobre algumas pessoas, sacerdote, reis, profetas, juízes ali, né? Capacitava aquela pessoa para alguma obra especial, mas depois saía. Mas hoje, na dispensação da graça, após a cruz, porque a lei foi até a cruz, não é verdade? A dispensação da lei foi até a cruz. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. E na dispensação da graça, olha só, Romanos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz: o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Deus que vive em você, o Deus que vive em mim. É claro que há toda uma condição para que o Espírito Santo venha habitar na minha, na sua, na nossa vida, mas aí o Espírito Santo habita na igreja, habita em mim, habita em você. Então Paulo fala, o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8:9. Cristo está em vós. Romanos 8:10. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então olha o sincronismo, né, entre o Espírito Santo de Deus e o nosso Espírito. Porque na verdade o homem ele é constituído, sempre eu costumo falar, a gente fala assim, sempre eu falei assim, eu aprendi, corpo, alma e espírito. Mas se nós formos ver em Tessalonicenses, olha para você ver, não é nessa ordem, e tem muita diferença. Sempre a gente fala, às vezes, né, o homem ele é corpo, alma e espírito, é claro, mas a Bíblia, olha como que a sequência que ele fala, em Tessalonicenses capítulo 5, ele não fala corpo, alma e espírito. E sempre, né, muitos falam assim, eu também muitas das vezes falei assim, mas não é corpo, alma e espírito. Olha aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Olha para você ver, começa no espírito. Espírito e alma e o corpo. Por quê? Porque a transformação, a mudança, a regeneração, olha só, a conversão, a
transformação, primeiro ela tem que começar de dentro para fora, que é a regeneração, é no nosso espírito. Então, é o Espírito de Deus em conexão com o nosso espírito. Então, a santificação, ela começa primeiro onde? Ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Então, o Espírito Santo, até eu estava vendo aqui, falando sobre, vamos assim, comparando ali, na verdade, o Espírito é o mesmo, né, que dá os dons espirituais, que fala acerca do fruto, não é frutos, né, é fruto do Espírito, né? É um fruto, porque é o fruto do amor, né? É um fruto só, como se fosse uma mexerica com vários gomos. É um fruto só. Mas há muita diferença. Às vezes a gente, né? Um exemplo, o dom, ele é dado, o dom é recebido, o dom é completo, mas o fruto não. O fruto é gerado, o fruto é desenvolvido. Então, o dom do Espírito Santo, o dom que vem após o batismo do Espírito Santo, o dom da palavra da sabedoria, o dom do discernimento, o dom da fé. Mas então o dom, né? O dom, nós podemos ver que ele tem a ver com o que nós fazemos, com o que a gente faz. Por isso que naquele dia, Senhor, mas eu profetizei, eu preguei, eu fiz isso, aquilo, não, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Então, o dom tem a ver com o que nós fazemos. Entendeu? Então, pregar bem, passar estudo, ter uma credencial, você ter uma boa oratória, uma boa homilética, uma boa exegese, tudo isso daí é bom, não estou falando, mas isso não é a garantia, não significa que nós somos reconhecidos no céu. Nós não somos reconhecidos no céu pelos dons, mas sim pelo fruto que tem a ver, né? Que tem a ver com caráter. Então, o dom tem a ver com o que fazemos na obra, com o trabalho, mas o fruto tem a ver com caráter. E o dom, nós podemos ver os dons do Espírito, nós podemos ver que não tem a ver com salvação, porque tem pessoas que são salvas, que aceitaram o Senhor Jesus e não são batizadas com o Espírito Santo, não buscam o batismo com o Espírito Santo, não buscam o dom da palavra da sabedoria, são salvos, tem um selo, né? Porque um dos símbolos, né? Um dos símbolos do Espírito Santo é água, é fogo, e é o selo também. E selo significa que é propriedade, né? Significa quando algo tem um selo, né? Numa carta tem um selo, significa que ali é direcionado a uma pessoa, tem um dono, né? Então selo significa propriedade. Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, significa que nós somos propriedade de Deus, somos selados. Então tem pessoas que são seladas. Quando o apóstolo Paulo fala do selo, não está falando do batismo no Espírito Santo, está falando do selo, da questão da salvação. Então, tem pessoas que são salvas e não são batizadas. Tem pessoas que são salvas e não buscam. Então, ali se acomodaram, vamos dizer assim, se acomodaram no átrio, né? Porque no tabernáculo, né, o templo, ali havia 3 compartimentos, né? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, tem pessoas que para ela no átrio tá bom. No átrio ali tá bom, ali onde fica a pia, é o altar do holocausto, mas tem gente que não se acomoda, não se contenta ali em ficar apenas no átrio. Ela quer avançar no lugar santo, né? E no lugar santo ali está o candelabro, o altar de incenso, né? A mesa dos pães, da preposição. Então tem pessoas que só querem ficar ali no átrio e no santo lugar, mas como na cruz, quando Cristo, na sua morte, o véu que separava o Santíssimo e o Santo Lugar foi rasgado de alto a baixo, nós vamos entrar no Santo dos Santos. Então a Bíblia fala que nós temos que, pelo sangue de Jesus, nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então, amado, nós não podemos se acomodar, não, no átrio, no lugar santo, não. Nós temos que entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado e o acesso está livre agora. E como nós podemos entrar no Santo dos Santos?
Como nós podemos entrar na sala do trono? Pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar, amado. Onde, na dispensação da lei, nós podemos ver que só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, só ele tinha esse privilégio de entrar no Santo dos Santos. Mas como nós, amado, na dispensação da graça, a graça veio por Jesus, mas como nós se arrependemos, se convertemos, na verdade, mas como nós reconhecemos os nossos pecados, mas como nós reconhecemos as nossas misérias, e aceitamos, amado, a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, a Bíblia fala, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à pregação da cruz? Quem deu crédito? Muitos não dão crédito à pregação da cruz, mas quem dá crédito à pregação da cruz é salvo. Quem dá crédito à pregação da cruz é regenerado. Quem dá crédito à pregação da cruz é restaurado. A mensagem da cruz ainda restaura. A mensagem da cruz ainda purifica. A mensagem da cruz ainda levanta. A mensagem ainda da cruz nos purifica de todo o pecado. Aí nós podemos entrar no Santo dos Santos. E quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Aleluia! Glória a Deus! Então, é maravilhoso poder entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E o sangue restaura, o sangue purifica, é o sangue. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Então, hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Deus que vive em você, o Deus que vive em nós, o Deus que vive na igreja. Então, nós podemos ver o Espírito Santo. É a primeira vez, que os irmãos sabem, só estou lembrando. É interessante, Paulo ele chega para a igreja e fala assim, eu não canso de falar a mesma coisa para vós, porque é segurança para vocês. Então, também não canso de falar a mesma coisa, amado, porque a mesma coisa é segurança para vós. O verdadeiro evangelho, palavra. E a primeira vez que é mencionado o Espírito Santo, quando a gente, dentro dessa matéria que nós estamos estudando, a paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, nós podemos ver Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vem comigo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. É interessante que o livro de Gênesis, olha que interessante, o livro de Gênesis é o princípio de tudo. É o princípio da criação, o princípio o princípio do homem, o começo do homem, o começo de tudo, A primeira promessa, o primeiro homicídio que fala lá em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 1 é o início de tudo, menos o início de Deus. Porque, guarda isso, Deus não teve início, ele é atemporal. Gênesis é o início de tudo, menos o início de Deus. Por quê? Porque por ele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, 2, e a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a Bíblia fala que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, na Bíblia, quando nós estudamos sobre a doutrina do Espírito Santo, é claro que de uma forma mais clara, mais explícita, mais plena, nós encontramos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, nas cartas gerais ali em Apocalipse. Mas no Antigo Testamento nós podemos ver a atuação do Espírito Santo. É claro que o entendimento que nós temos sobre o Espírito Santo, o entendimento que nós entendemos do Espírito Santo de uma forma mais clara é no Novo Testamento. Mas a doutrina do Espírito Santo já começa no Antigo Testamento, Começa em Gênesis 1 e 2 já,
a primeira menção a respeito da pessoa, né, que o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus, também todos os atributos que tem o Pai, o Espírito Santo tem. Todos os atributos que tem o Filho, o Espírito Santo também tem. É uma pessoa. Então, se movia sobre a face das águas. Em algumas traduções fala que ele pairava, né? Ele se movia. E é esse o trabalho do Espírito Santo, né, meus irmãos? Na dispensação da graça, ele está pairando, ele está se movendo. Porque a Bíblia fala que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante, olha só, que quando a Bíblia fala que ele pairava, olha aqui, que lindo isso. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava, eu marquei aqui, que o Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas. Então, é o primeiro ato do Espírito Santo, foi na criação. Então, ele é o agente da criação. E se movia, quando a Bíblia fala que ele se movia, né, que ele pairava, no original hebraico, no Antigo Testamento, essa palavra movia, ela significa Raaf. Olha que interessante. Raaf. Então, guarda aí. Capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus se movia. Então, se movia significa Raaf no original. Raaf, que quer dizer chocar. Que quer dizer, esse mover quer dizer mover-se. Ó, em forma de proteção. Em forma de cuidado. É isso que o Espírito Santo fez e faz, amado. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo se movia, pairava, significa o quê? Significa proteção, significa cuidado. E é isso, o Espírito Santo, ele cuida da tua casa, ele cuida dos teus filhos, ele cuida da minha casa, ele cuida da tua casa, ele cuida e nos protege, ele paira, o Espírito Santo pairava. Ó, que lindo isso, né? Pairava, se movia sobre a face das águas. Então, esse se movia tem um sentido de cuidar, proteger, chocar, né? Ele trabalha no sentido de mover-se, de proteção. Nesse mover, no sentido de guardar, no sentido de cuidado. Olha só. É igual, um exemplo, é igual aquela ave que está se mexendo para arrumar os ovos, para chocar os ovos. O Espírito Santo cuida, protege a nossa casa. Então, esse é o papel que o Espírito Santo tem. Ele faz esse movimento em termos de, quando fala pairava, né? Significa nesse sentido de cuidado, de proteção. Então, e é isso. O Espírito Santo, desde a conversão até o momento de passar para a eternidade, pela morte ou pelo arrebatamento, o Espírito Santo está sobre nós. Ele está nos guardando, nos protegendo, nos chocando, movendo-se sobre nós. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Amém? E também Gênesis capítulo 3, e é interessante, já aproveitando aqui o ensejo, a Bíblia fala que o homem ele foi criado, olha só, capítulo 1, versículo de número 26, né? E disse Deus, ó, façamos, ó Espírito Santo aí, ó, façamos. Então, nós podemos ver que a criação do homem, a formação do homem, ela foi precedida por um conselho divino. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, façamos o homem. Então, nós podemos ver que o homem ele foi criado à imagem e conforme a nossa semelhança. Mas essa imagem do homem, nós podemos ver, então, tudo que Deus criou foi perfeito. Capítulo 1, capítulo 2, tudo que Deus criou foi perfeito. Deus criou os peixes, Deus criou o mar, colocou limites, Deus criou a terra, a porção seca, Deus criou o sol para governar o dia, Deus criou a lua, as estrelas para precedirem a noite, Deus criou todas as coisas. Deus criou o jardim, colocou o homem ali, criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou dentro do jardim para guardar, para lavrar. Mas nós podemos ver que Deus também deu o livre-arbítrio ao homem. Ele falou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer, na verdade, de toda árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Você vai morrer. Porque nós sabemos que existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna. E Adão, nós podemos ver que quando ele desobedeceu a Deus, por isso que a Bíblia fala melhor obedecer do que sacrificar, quando ele desobedeceu a Deus, o que acontece? Quando ele desobedeceu a Deus, ele ali, naquele momento, ele morreu espiritualmente, porque ele se escondeu ali entre as árvores do jardim. E a Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia ali, visitava Adão, né? Vinha visitar Adão. Então Adão cultuava Deus. Então nós podemos ver que olha o pecado. Então quando Adão peca ali, entrou já um sentimento de medo que não existia. Sentimento de medo. Então olha o sentimento que entra já no ser humano, né? Um sentimento de medo. Mas, então, no versículo, quando Adão peca, porque no capítulo 3 nós podemos ver, fala da história do pecado. Também isso daí já é uma outra matéria também, outra que é sobre hamartiologia, né? Se não me falha a memória, a doutrina do pecado. Da origem do pecado, né? Mas do pecado na terra aqui foi no capítulo 3. Mas só um detalhe aqui, que quando Adão peca, quando Adão desobedece, nós podemos ver que a Bíblia fala que seus olhos foram abertos, e ambos conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira. Olha só, folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que eles pegaram ali? Eles fizeram os aventais para cobrirem a sua nudez, folhas de figueira. Agora olha só, folhas de figueira. Então Deus vem ali em Adão, na viração do dia. Então Deus, o que Deus, nós podemos ver que quando Adão é questionado por Deus, o que ele fala? Não, foi a mulher que tu me deste. Então Deus não achou em Adão fruto digno de arrependimento. Ele achou apenas folhas de figueira, não fruto de arrependimento. Então, olha só, quando pecamos, até coloquei aqui, quando pecamos, ficamos despidos. Então, quando pecamos, nós ficamos despidos da comunhão, da santidade de Deus. Então Adão estava despido da comunhão com Deus. Então, Lucas capítulo 13, versículo 6. Olha que interessante, aproveitando esse gancho aqui das folhas de figueira. Eu já volto aqui sobre a questão do Espírito Santo. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Vamos lá. Olha só. Que Deus pergunta: Adão, onde você está? Adão estava escondido e estava fez vestes para si, uma cinta de folhas de figueira. Lucas 13, 6, olha aqui, achei. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, não achou nele fruto, só achou a figueira. E também tem num outro texto que eu não lembro agora, mas fala na Bíblia que Jesus estava
estava passando ali nas ruas de Jerusalém, ali e havia uma figueira, ele estava com fome, ele foi procurar frutos, só tinha folhas. Então tem pessoas que só tem folha, só tem aparência, só tem religiosidade, né? Só tem isso. Era Adão aqui, Adão só tinha folhas, não tinha fruto, não tinha mais comunhão com Deus, não tinha mais intimidade com Deus. Então as folhas aqui, as folhas que Jesus, né, foi procurar naquela figueira, ele foi querer um fruto para comer e só tinha folhas, representa isso aqui, amado. Tem crente que só tem folhas, não tem mais comunhão com Deus, não tem mais intimidade com Deus, está despido espiritualmente falando, despido da comunhão de Deus, despido da santidade de Deus, né? Despido da intimidade com Deus. Está que nem aquela igreja que nós conhecemos aqui de Adão. Olha só, Adão estava nu, tentou se cobrir ali. Aquela igreja que nós podemos ver em Apocalipse, né? Me ajuda aí. Apocalipse capítulo 3, olha o que fala aqui. Apocalipse capítulo 3, olha só, nós estávamos em Adão lá, olha, só fazendo uma comparação de Adão que estava nu, ele pegou folhas de figueira e se cobriu. Tentou se cobrir, né? Tentou cobrir a sua nudez. O homem tentando cobrir a sua nudez. Capítulo 3, versículo de número 17, ó. Como os dizes, né, das 7 cartas, né? A 7ª carta, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja autossuficiência, né? Fala da autossuficiência daquela igreja, né? Como dizes, olha o problema da igreja. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabe, aí, olha só, e não sabes, olha o que o Espírito Santo fala aqui, porque nas 7 igrejas, nós podemos ver assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó, nós estamos dentro aqui do contexto, não saindo da matéria não, do Espírito Santo. Olha só, paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Nas 7 cartas, nós podemos ver, fala assim, ó, tá lá, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que fala aqui? O que o Espírito fala aqui, ó? Sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, como era Adão após o pecado. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vejas, e repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então Adão quis se justificar, mas olha que interessante. Então, voltando ali em Gênesis, Adão tentou se cobrir, mas a Bíblia fala em Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É isso? O que Deus precisou fazer para cobrir Adão? Para justificar Adão? O inocente teve que morrer. Meu Deus, que lindo isso. O inocente teve que morrer. Olha só, para você estar aqui, para mim estar aqui, amado, para nós estarmos aqui, o inocente precisou morrer. O inocente precisou. E qual é esse inocente? João Batista, quando viu esse inocente, que saiu lá da eternidade, estava nas margens do Rio Jordão, ele coloca os olhos nesse inocente e fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O inocente é o Cordeiro, é Jesus de Nazaré. Então olha só aqui, ó. Olha o que Deus teve que fazer para justificar, para cobrir Adão. Para cobrir Adão. Olha só. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Quer dizer, era para você estar na presença, era para você estar na sua... Onde você está? Onde você está? Onde nós estamos? Onde você está? Então, olha aqui. Olha o que Deus fez ali no versículo, achei, no versículo 21, ó. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia fala aqui peles, mas na entrelinhas nós podemos... Peles de quê? De um animal, eu creio, de um cordeiro. Então, nós podemos ver aqui o primeiro sacrifício na Bíblia, já apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olha que interessante. Então, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, olha que interessante aqui. Essa pele. Então, nós podemos ver que aqui também já apontava indiretamente para Cristo, para o sacrifício de Cristo, que nos cobre com vestes de salvação, Isaías fala. Então esse cordeiro, e você pergunta para mim, olha só que interessante, que lindo isso, né? E fez o Senhor a Deus Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Lembrem em Apocalipse capítulo 13 que fala que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Olha o Cordeiro aqui que foi morto desde a fundação do mundo, já indiretamente apontando para Cristo. Tanto aqui no capítulo 3, versículo 21, como no capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui é a primeira promessa de restauração, é uma promessa de restauração através do descendente da mulher, que é Cristo, que através da morte de Cristo, através da crucificação de Cristo, através de Cristo ser ferido, ele traria salvação ao perdido, salvação ao pecador, salvação. Então nós podemos ver que, por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele será salvo. A Bíblia é bem clara. Quem não crê será condenado. Então, mas quem crê é justificado pelo sangue de Jesus. Mas quem crê é restaurado pelo sangue de Jesus. Mas quem crê é purificado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mas nós podemos ver aqui o Espírito Santo também agindo em toda a Bíblia, certo? Mas voltando aqui sobre o Espírito Santo, sobre a paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nós podemos ver, ele no Antigo Testamento, até esses dias eu comentei, o profeta Isaías no capítulo 11, ele fala, né? Então em várias ocasiões os profetas falaram a respeito do papel que o Espírito Santo desempenharia na vida do Messias. Isaías capítulo 11 que fala, né? Vamos lá. Até comentei aqui, ó, Isaías 11, olha que interessante. Isaías falando a respeito do Espírito Santo na vida de Jesus, né, da plenitude do Espírito Santo na vida de Jesus. Ó. Não, 61 também, mais 11, Isaías 11. Aqui, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Aqui fala isso aqui significa o Espírito Santo na sua plenitude de operações e ministério. Então,
A plenitude do Espírito Santo fala aqui na vida de Jesus. E aqui nós podemos ver em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala dos 7 Espíritos de Deus. Quem são esses 7 Espíritos de Deus? Está aqui, ó, pode contar. Né? O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria. Aqui fala, né, sobre os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus significa a plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós podemos ver o Espírito Santo na vida de Jesus. Eu quero concluir esta live. Lucas capítulo 4. Ó. Lucas capítulo 4, dizendo assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Então que eu, que você, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, porque Jesus, como homem, ele venceu a tentação, ele venceu os desafios, ele venceu os obstáculos, ele carregou a sua cruz, ele foi crucificado, ele ressuscitou pelo Espírito Santo de Deus. É assim que eu, é assim que você, é assim que nós vamos vencer as intempéries, os problemas, as dificuldades e os desafios da vida. Sabe como? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E para complementar este versículo, Atos capítulo 2, olha só, Atos capítulo 2, ali que fala da inauguração da igreja, da expansão da igreja, 120 só, meu Deus. Ó, pega essa daí até nosso irmão um dia pregou aí, o Leandro, né? Cadê os gravetos, Leandro? Eram 120 gravetos, amado. E eu aprendo uma coisa: fogueira. Uma grande fogueira não começa com toras, começa com gravetos, pequenos gravetos. Nós podemos ver que 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Estavam ali, viram, mas só 120 estavam perseverando. Só 120 estavam no cenáculo perseverando. Só 120 estavam orando. Só 120 gravetos estavam ali acreditando, confiando e orando. Nos batiza com o Espírito Santo. 120 gravetos. Então, um grande avivamento não começa com tora, começa com gravetos. Eram 120 gravetos. Cadê os gravetos aí? Cadê? Cadê os gravetos? Olha só. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meu Deus! E todos foram cheios do Espírito Santo. Foram 120 gravetos, amados. Cheio do Espírito Santo. Espalharam a mensagem do Evangelho, ó. Aleluia. Então fica aí a lição, amado. O Espírito Santo quer usar gravetos para incendiar as toras, para queimar as toras. Aleluia. Foi quando Paulo, lembra de Paulo? Chegou lá Paulo estava indo para Roma, amado. O navio quebrou, viu tempestade. Quiseram matar Paulo, quiseram matar os prisioneiros. Mas ele chega em Malta. E quando ele chega em Malta, amado, estava frio. E Paulo, creio eu, uma conjectura, percebeu que a fogueira estava se apagando. Ele foi buscar o quê? Gravetos. Ele foi pegar gravetos, amado. Porque Paulo sabia, amado, que uma fogueira ela começa com gravetos. Com pessoas dependentes do Espírito Santo de Deus.
com pessoas que dizem, Senhor, que nem Jeremias, eu não sei falar, Senhor, como que é isso daí? Que nem Moisés, muitas das vezes, Senhor, envia outro, não sei nem falar, Senhor, envia outro. Ó, pessoas dependentes do Espírito Santo de Deus, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, são os gravetos. O Espírito Santo quer usar os gravetos para avivar a tua casa, para avivar a minha casa, para trazer um grande avivamento na igreja, através dos gravetos, amado. Deus quer te usar. Jesus foi cheio do Espírito Santo, a igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo, e eu, você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu ministério. É isso aí, meus irmãos. Deus conta com os gravetos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.